mais um webinar aqui. A gente vai falar um pouco sobre cenário, o que a gente vem vendo aí de mundo. Esse mês a gente vai falar começar um pouquinho diferente. A gente fala muito sobre cenário, fala muito sobre alocação. Esse mês eu vou começar falando um pouquinho sobre processo. Cenário é parte do processo e para deixar o nosso processo de tomada de decisão, de construção de portfólio, esse mês eu vou falar um pouquinho de como a gente constrói os portfólios ao longo dos ciclos, por que a gente aumenta, por que a gente diminui, como que é a construção de portfólio, para depois a gente entrar em cenário, porque cenário é uma partezinha do processo. E na nossa filosofia aqui de tornar o processo e a tomada de decisão aqui da XPA cada vez mais transparente, para todo mundo entender o que a gente faz e por que a gente faz, eu vou falar um pouquinho também de processos hoje. Eu acho que todos os meses vou trazer esses primeiros 5, 10 minutos aqui iniciais, vou falar um pouquinho sobre filosofia de investimento, falar alguma coisa de que a gente está vendo, sempre correlacionada, linkada com o cenário e linkada com o processo. Então, primeira parte a gente fala sobre processo de investimento, segunda parte o nosso cenário global Brasil, e depois eu passo para o Diniz para ele falar um pouco de alocação e depois a gente termina com as perguntas e respostas. Mas antes de começar, eu queria lembrar aqui que a gente tem a nossa área de Portfolio Specialist, que é a nossa área de frente com todos os assessores, com todos os clientes. Lembrando aqui um e-mail para contato, sempre quando quiser entrar em contato com a XPA, é através desse e-mail aqui e através da área de Portfolio Specialist. Então, sempre esse time aqui de porta-vozes da XPA, o contato é sempre com eles em qualquer coisa que vocês precisem da XPA, inclusive está aqui o Diniz, que eu já citei, e o Guilherme Trujillo também, se vocês quiserem se apresentar, Diniz e Trujillo. Só rapidinho, então, pessoal, bom dia a todos. Eu acho que, como muito bem o Rogério comentou, a gente está aqui à disposição de todos vocês para a gente tirar dúvida de cenário, de alocação, tá? E aí a gente volta mais aqui para o final para demonstrar como que a gente tem transmitido o que a gente tem visto no mercado aqui na alocação dos nossos portfólios. Obrigado. Fechado, então. Bom dia a todos. Eu estou aqui na XPA há 6 meses, um pouco mais de 6 meses. Já conheço alguns de vocês, mas fico aqui à disposição. Sempre que precisarem, estamos na chave do Portfolio Specialist. Obrigado. Obrigado, Trujillo. Obrigado, Diniz. Então, gente, vamos lá. Começando aqui nesses primeiros 5, 10 minutos, falar um pouquinho sobre o processo. Eu acho interessante que a gente vai falar muito sobre... A gente já fala muito sobre construção de portfólio, e eu queria falar um pouquinho de 3 etapas importantes dentro da nossa construção, né, que é o processo de alocação estrutural. Depois a gente tem um processo de alocação cíclica, tá? Terminando pela tática. Então, essas três janelas de horizonte de investimento são essenciais para vocês entenderem o que a gente faz aqui e por que a gente faz certos movimentos. Tá? Começando aqui pela parte estrutural, que é uma parte muito mais quantitativa do que qualitativa. A parte quantitativa a gente lida mais com rentabilidade de longo prazo, premissas de performance das classes de longo prazo, volatilidade de longo prazo, correlação das classes entre as classes de longo prazo, porque aí a gente constrói um portfólio mais adequado para o perfil de risco de cada cliente. Tá? A gente fala muito sobre fronteira eficiente, modelo de Markowitz, Black Litterman, e por que a gente fala isso? Gente, porque simplesmente a alocação, a asset allocation, a alocação de capital é a coisa mais importante dentro de uma construção de portfólio. Tem muita gente que pensa que é o gestor que é mais importante, mas a quantidade o percentual de ações que esse cliente tem, o percentual de multimercado que esse cliente tem, o percentual de ações que esse cliente tem, nesse portfólio, isso vai ser mais importante. Então, tem um estudo do Brinson que ele mostra que de 80% a 90% do resultado de longo prazo, gente, de 80% a 90% do resultado de longo prazo da carteira, do portfólio de um cliente, é dado pelo asset allocation, e não pelos ativos que compõem esse asset allocation. Então, a construção de portfólio entre as classes, os pesos de cada classe,
são muito mais importantes do que a escolha do ativo dentro dessa classe. Tá? Por isso que a gente tem que gastar muito tempo aqui em cima do peso de cada classe. Se eu tenho 15% de bolsa Brasil, se eu tenho 10% de bolsa global, se eu tenho multimercado, dentro de multimercado é um macro, é o quantitativo, é o total return, de renda fixa, ações, inflação, pós-fixado, pré-fixado. Então, o somatório dessas classes e o peso dessas classes vão ser muito mais importantes para o resultado de longo prazo do que ficar escolhendo se eu quero o gestor tal, eu quero o gestor não sei o que de ações, o que está na moda da vez. Então, a construção desse asset allocation aqui é muito importante dentro dessa fronteira eficiente que tem aqui. A gente fala muito disso aqui, só que os clientes dão pouca importância para o peso de cada coisa. Tá? Então, a otimização de portfólio, a gente aqui na XPA gasta muito tempo aqui para a gente ficar exatamente nessa pontinha aqui, nessa fronteira, porque se a gente estiver longe dessa fronteira, a gente não está otimizando o portfólio, não está otimizando essa relação entre risco e retorno. E ainda mais, uma terceira dimensão, a gente fala muito sobre retorno, fala muito sobre risco, né, volatilidade, mas tem uma terceira dimensão aqui, que é a correlação entre as classes de ativos. E isso aqui a gente fala muito. Usar as correlações ou descorrelações a seu favor é muito importante. Por isso que os portfólios da XPA sempre sofrem menos em momentos de crise, e ao longo do tempo, quando o mercado vai bem, a gente vai muito bem também. Então, ter portfólios dentro da classes descorrelacionadas é muito importante para a gestão de risco, tá? E otimização do portfólio de longo prazo. Isso aqui é a parte de inteligência total nessa construção de portfólio. Então, a gente estar aqui na fronteira, e aí, quanto mais perto da fronteira, a gente tem um portfólio mais ótimo, e a gente otimiza o portfólio sem estar concentrado em uma só classe. Se a gente está concentrado em uma só classe, a gente está longe da fronteira. Se a gente está perto da fronteira aqui, é porque a gente otimiza, a gente bota um pouco de um pouco de outro, e qual é o peso de cada um? Aí entra a parte de matemática, a parte quantitativa, a parte de inteligência de longo prazo, usando aqui todos os nossos modelos que a gente faz a nossa reunião estrutural. Só que ao longo do tempo, a gente também tem uma gestão cíclica. Eu falo muito aqui dos ciclos, né? A gente fala, escreve muito sobre os ciclos econômicos, porque acaba que os ativos se comportam muito também de acordo com os ciclos econômicos. Quando a gente está crescendo, a bolsa sobe. Quando o ciclo está de contração, a bolsa perde valor. E assim sucessivamente. Então, o que acontece? Depois que a gente constrói a alocação estrutural, a gente vai navegando aqui dentro desses ciclos econômicos. Isso aqui é uma alocação de capital estilizada, né, para simplificada, entre renda variável e renda fixa. Significa o seguinte: quando a gente está no final do ciclo, os juros estão altos e o crescimento está desacelerando, o que a gente tem que fazer? Diminuir renda variável e aumentar a renda fixa. É mais ou menos onde a gente está no Brasil. Tá? A gente está entrando num ciclo de contração econômica, que a gente não sabe qual é o desenho dessa retração, se vai ser muito profundo ou se vai ser raso, a ponto desse ciclo de contração econômica começar a crescer logo ali na frente. Tá? Se o ciclo já começa, o ciclo de retração já começa a se exaurir, e o Banco Central está baixando os juros, o crescimento já começa a dar sinais de que está retomando, o que a gente faz? A gente aumenta a renda variável e diminui renda fixa. Tá? E ao longo do ciclo também, a gente vai aumentando ou reduzindo a parte de renda variável ou renda fixa. Estados Unidos está mais para cá do ciclo. Já passou o low do ciclo, entrou na parte de crescimento e a gente já está avançando dentro do ciclo econômico. Em algum momento, a taxa de juros vai subir demais, vai desacelerar a economia e aí a gente vai entrar num ciclo de contração, que é a hora da gente reduzir renda variável nos Estados Unidos. Como a gente ainda não chegou no final do ciclo, a gente está ainda indo na direção no final do ciclo, a gente ainda tem renda variável, não está over, não está neutro, não está under, mas a gente está mais ou menos no neutro, porque a gente ainda tem espaço para evoluir aqui dentro da maturidade, no amadurecimento do ciclo. Em algum estágio aqui mais na frente do ciclo econômico, a gente vai reduzir renda variável global, Estados Unidos, porque talvez os juros mais altos vão começar a impactar a economia e aí a gente vai ter uma desaceleração, os retornos dos ativos vão estar mais reduzidos
e aí a gente entra finalmente num ciclo de contração, por isso que a gente tem que estar também muito acompanhando lá fora para reduzir aqui a renda variável no momento certo. Tá? A gente não tem bola de cristal, eu falo muito isso aqui, o que a gente faz é acompanhar os dados econômicos para saber aonde a gente está no ciclo. Tá? Se a gente souber aonde a gente está no ciclo, muito provavelmente a gente vai conseguir inferir de uma maneira melhor qual a probabilidade da gente chegar no final do ciclo, logo ali na frente, ou a gente ainda ter mais espaço para caminhar dentro da evolução, do amadurecimento desse ciclo econômico. Por isso que a gente trabalha mais com probabilidade, tá? A probabilidade maior é da gente estar aqui nos Estados Unidos e a probabilidade maior é que a gente esteja aqui, nesse pontinho aqui, já ainda iniciando o processo de queda da atividade econômica aqui no Brasil. Então, dentro disso, a gente começa a acompanhar todos os dados econômicos e a gente vai inferindo. O processo aqui, gente, é muito científico, tá? Então, a gente fica criando aqui ideias, né, e tentando refutar essas ideias. Como que a gente refuta? Com dados, simplesmente dados. E aí a gente vai dando probabilidade para as coisas. Probabilidade da economia avançar mais, tantos por cento. Probabilidade de a gente estar no final do ciclo, tantos por cento. E aí a gente começa a construir a nossa árvore de probabilidade e a gente vai, talvez, em algum momento, reduzindo aqui, de acordo com o ciclo, né, fazendo essa gestão mais cíclica, além de uma gestão tática, que a gente fala muito aqui do XPA tático, né, que é a parte importante dentro do portfólio, porque a gente faz algumas proteções para caso a gente, no curto prazo, tenha algum evento, a gente consiga se proteger desses eventos e suavizar também as quedas. Então, esse tripé aqui de gestão estrutural, alocação estrutural, alocação cíclica, tá? E alocação tática, nesse conjunto aqui de horizontes, alocação estrutural de 3 a 5 anos, alocação cíclica de 1 a 3 meses e alocação tática muito aqui no curto prazo, em 1 mês, 2 meses, construindo proteção no Ibovespa, construindo proteção no dólar, como a gente está agora. A gente tem uma put spread de dólar, porque a gente acha que a taxa de juros já começa a fazer algum efeito na taxa de câmbio, e aí a gente tem uma posição comprada em dólar, então taticamente a gente comprou uma put spread, se o dólar cair muito, a gente ganha ou deixa de perder na outra ponta do dólar, e a gente tem uma proteção também no Ibovespa, porque se a gente tiver algum susto aqui no curto prazo com relação ao orçamento, com relação à política, a gente tem um buffer de proteção aqui do Ibovespa, abaixo de 100 mil pontos, a gente está bastante protegido. Então, assim, dentro desse conjunto, é um processo, dentro dessas janelas, dos processos que a gente constrói aqui no portfólio. A gente vai falar muito sobre isso, muito sobre ciclo econômico, proteção, janela, horizonte de investimento, e é muito do que a gente sempre fala aqui, e é importante vocês entenderem por que a gente faz isso e quando que a gente faz isso. Tá? Então, acho que foi um pouquinho uma pincelada, um pouco de processo para vocês entenderem, e já fazendo um link, né, com os Estados Unidos, que a gente está mais no avançar do ciclo econômico, tá? Tem implicações também em portfólio, e aqui no Brasil a gente está no início da desaceleração econômica, também com implicações no portfólio. Aí eu já vou entrar aqui um pouco do que a gente está vendo. Tá? O fato é que o mundo vem desacelerando, de um crescimento muito forte, vem desacelerando para um crescimento ainda bastante saudável. Tá? A gente está vendo também a inflação começando a entrar num platô, tá? E esse gráfico aqui eu gosto muito, porque a inflação subiu e começa a entrar num platô, a gente não sabe se ela vai descer muito rápido ou se ela vai desacelerar mais lá na frente. Tá? O que está parecendo é que a gente está mais nessa ponta aqui da inflação demorando um pouco mais, tá? E isso também tem implicações para a política monetária. Tá? O fato que a economia vem desacelerando, tá? Existe um excesso muito grande de estímulo, existia um excesso muito grande de estímulo no ano passado, muitos desses estímulos viraram reserva, viraram poupança, né? Não só para o americano, mas para a população das economias mais desenvolvidas. Esse excesso de poupança agora está sendo transformado, convergindo para consumo, então a gente está tendo uma despoupança, tá? E essa despoupança está virando consumo, e está virando consumo que vai ser suporte para o crescimento ao longo do tempo, sustentável ainda. Tá? Só que o problema é que a gente está tendo, dentro desse pouso suave que a gente está vendo, né, e esse avião aqui reflete
muito disso, ponto suave da economia americana em termos de crescimento, ainda por um crescimento ainda bastante saudável, tá? Mas a gente está convivendo aqui com um ambiente inflacionário que começa a incomodar, tá? Então, o que a gente viu sempre aqui na história econômica americana, de uma inflação muito comportada, todo mundo que tinha medo de inflação acabava queimando a língua, porque a inflação nunca aparecia, seja por causa de produtividade, demografia, toda a tecnologia, a competição muito grande, o fato que a gente nunca viu inflação nos Estados Unidos, mas agora o medo da inflação é muito real. Tá? Se inicialmente a gente teve muito choque nas cadeias produtivas, a gente teve choque de oferta, agora a gente está tendo um excesso de demanda. Tá? E excesso de demanda é o que causa inflação, porque excesso de demanda aumenta o consumo. Se antes a gente estava, por causa do choque de oferta, a gente estava tendo coisas pontuais dentro da cesta de inflação, pontuais na parte de falta de peças, né, que causava o preço do automóvel usado subir muito, o automóvel novo subindo muito, a parte de construção, imóveis subindo muito, porque está faltando madeira, faltando todos os insumos para a construção civil, o que fez com que os imóveis se valorizassem demais. Então, eram coisas pontuais por causa do choque das cadeias produtivas. Tá? O problema é que agora a gente está tendo um excesso de demanda. Tá? E esse excesso de demanda está causando uma disseminação maior, tá, de aumento de preço dentro das cestas de inflação. E quando isso acontece, essa é a definição clássica de inflação. Tá? Aumento generalizado de preço, não são coisas pontuais. E a gente vê que esse índice de difusão nos Estados Unidos já começa a aumentar, o que vem gerando preocupação para o Fed e especialmente preocupação para os políticos. Tá? O que a gente vem vendo aqui, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, no Brasil também, é que a inflação é uma variável que impacta muito os políticos. Os governantes estão muito incomodados com a inflação, porque a inflação alta é perda de poder de compra da população, e quando a população perde poder de compra, deixa de conseguir comprar o que comprava antes, assim, afeta a popularidade dos governantes na veia. Tá? Então, a gente já viu o Biden falando da inflação, que o Banco Central tem que reagir, e isso dá muito suporte para o Powell e para o resto do Fed ter que subir juros e reagir muito rápido com relação a essa disseminação maior. E a gente já vem vendo isso, tá, pessoal? O que o Fed tinha aqui de plano base lá atrás era uma recompra, diminuição, né, do QE ao longo do tempo, e depois começar a subir juros. Então, o plano base, né, o plano inicial do Fed era uma redução de 15 bilhões por mês, tá? E isso, dado que ele injeta 100 bilhões por mês, nessa redução daria essa barrinha aqui marrom, e ele terminaria o programa de recompra de ativos no meio do ano, mais ou menos em junho, em julho, ele estaria terminando, e a partir daí podia subir juros. Então, isso aqui é muito bem desce e depois sobe juros. Tá? Termina o programa de recompras, tá? E depois ele começa a subir juros a partir daí. O problema é que essa inflação já começa, que está mais disseminada, está demorando mais tempo, né? Está mais resiliente para ceder. O que o Fed teve que fazer? Ele teve que antecipar, né, e ele já está anunciando isso, já está comunicando isso de alguma maneira, antecipar o fim do QE. Né? Então, ele já falou que pode antecipar de 15 bi, acelerar, né, essa redução de 15 bi para 20 bi, ou até mesmo para 30 bilhões. Tá? Ele já falou isso. Então, dependendo da aceleração do pace de redução do programa de compras, ele pode terminar em abril ou pode terminar até em março, tá? Dependendo da velocidade. Tá? Isso vai depender, obviamente, dos dados de inflação, atividade, emprego. Tudo isso vem saindo muito quente, muito hot. Tá? Então, a inflação está incomodando, a atividade está muito aquecida, os números de emprego vêm saindo bastante forte, apesar do salário não estar incomodando muito, não existe ainda uma pressão salarial muito grande na economia americana, mas o fato é que em algum momento isso vai acontecer. Então, o Fed já tem que agir antes para terminar esse programa aqui heterodoxo. Eu falo que a economia já está voltando para o normal. Tá? Então, se a gente está voltando para o normal, não tem que ter medidas heterodoxas de estímulo. Tem que voltar para as medidas ortodoxas. Quais são as ferramentas ortodoxas? Taxa de juros. Então, termina esse programa aqui rápido, tá? De injeção de liquidez, e aí a gente vai para as ferramentas mais clássicas,
que são taxa de juros principalmente. Então, talvez ele possa acelerar isso daqui e talvez também o aumento de juros pode ser até mais cedo do que o mercado pode imaginar. Tá? Então, o mercado estava ali em algum momento precificando 2, 3 aumentos a partir de junho e julho. Tá? Esse aumento foi tirado um pouco da mesa por causa das incertezas causadas pela Ômicron. Eu vou falar muito rapidamente aqui da Ômicron. O fato é que parece, e aí eu vou ousar dizer que parece que a gente está no final aqui da pandemia. Acho que a Ômicron, olhando aqui por um prisma um pouco mais otimista, pode ser a derradeira variante que mostre que as próximas variantes vão ser mais contagiosas, mas menos letal, e aí ela está se transformando aqui mais numa febre normal do que uma coisa mais grave, né? A gente tem visto os impactos que ela vem causando no mundo, na parte de letalidade, ela é muito menos grave, tá? E a partir de agora, talvez, tá, a Ômicron possa ter sido o ponto final aqui nesse medo, né, de pandemia e de letalidades, né, de variantes mais letais. Então, acho que ela causou incerteza aqui nessas últimas semanas. No curto prazo, a inflação para baixo é um efeito deflacionário, né? A gente viu o que aconteceu em 2020, a inflação despencou, mas no longo prazo, dado que os choques nas cadeias podem acontecer, né, por causa de fechamento de aeroportos, fechamento de cidades, queda na produção, então para de produzir, falta peças, e aí a gente tem o preço subindo mais na frente. E é o que está acontecendo agora, tá? Então, para a atividade no curto prazo também é uma atividade contracionista, né? Longo prazo é muita incerteza. Juros a gente também não sabe muito bem. O fato é que a Ômicron veio gerando muita incerteza, mas talvez ela tenha gerado incerteza e só causou ruído. Tá? Então, tentando ver aqui no lado mais otimista, talvez a Ômicron tenha gerado mais ruído do que tenha sido alguma coisa muito mais grave, mais relevante, tá? Para a sociedade como um todo e também para a economia. O fato é que ela saindo um pouco do cenário, o Fed volta para o básico, né? Que é o quê? Dados econômicos. E os dados econômicos vêm suportando uma retirada dos estímulos mais rápido do que o esperado, tá, gente? Então, muito em função da inflação, a inflação impactando o poder de compra da população, isso no mundo inteiro, impactando os políticos, e parece que os políticos, por incrível que pareça, estão dando suporte para os bancos centrais serem rocas, serem duros e atuarem contra a inflação, porque a inflação acaba que é ruim para eles, ruim para os políticos. Tá? Além disso, a gente vê que teve uma mudança de comportamento, né? Teve uma mudança de disposição do americano de consumir. Esse pós-pandemia, parece que a taxa de juros e todos os estímulos despertaram aí o animal spirit, né, que a gente fala, né, o espírito animal de consumo do americano e de todo mundo. Parece que a predisposição a consumir aumentou. Por isso que a inflação está sendo um pouco mais enraizada do que antes da pandemia, né? Então, acho que isso vem incomodando e por isso que os bancos centrais do mundo inteiro vão entrar aqui na linha de subir juros. Tá? Lembrando aqui, fazendo um link aqui com o que a gente estava, com o nosso processo, quando que os bancos centrais começam a subir juros? Exatamente mais no final do ciclo. Tá? Então, nessa parte aqui, nessa parte final do ciclo de crescimento, dessa fase aqui de crescimento, juros altos, crescimento desacelerando. É exatamente nessa hora aqui, tá, que a gente aumenta a renda fixa e diminui a renda variável. Tá? Mas a gente ainda está no início do ciclo, no início do processo. Tá? A taxa de juros nos Estados Unidos ainda está muito baixa. Isso aqui é importante frisar. A taxa de juros nos Estados Unidos ainda é muito negativa, mesmo que o Fed comece a subir juros, suba 3 vezes no ano que vem, depois mais 3 vezes em 2023, a gente ainda tem taxa de juros muito baixa nos Estados Unidos, que força muito a disposição a investir, né? A disposição a se defender da inflação,
a investir em taxa em ativos reais e se proteger da inflação e consumir. Tá? Então, acho que isso aqui ainda embasa um cenário ainda de tomada de risco, né, e de valorização dos preços dos ativos, né, especialmente o S&P, a Bolsa Americana, a gente continua ainda vendo algum espaço. Obviamente, o espaço é menor para valorização, né? Esse ano a gente está vendo a Bolsa Americana subir, dependendo do índice, subir 20%, 25%, 30%. A gente não vê um cenário como esse ao longo do ano que vem. Existe uma compressão de retornos, tá? Os retornos são menores. A gente espera que o S&P e a Bolsa Americana, de uma maneira geral, suba mais para 5%, 7%, 8%, muito menos do que os 25%, 30% que está subindo esse ano, mas mesmo assim, dado o risco, né, comparando aqui risco-retorno e analisando, fazendo uma análise aqui, a gente ainda acha que vale a pena estar investido na economia americana, acreditando que isso aqui, que a gente ainda não chegou no final do ciclo, que a gente ainda vive um ambiente de repressão financeira. Tá? Lembrando, repressão financeira é o Fed com taxa de juros baixos, muita liquidez, tá? E forçando o consumidor e o investidor a consumirem e forçando o investidor a investir em ativos reais, fazendo com que a gente tenha valorização dos preços ativos, um pouco de inflação, e a gente vai saindo disso aqui. Lembrando que, e aí fazendo um pouco do link aqui, a gente acha que, e aí alguns estudos nossos, né, mostram muito disso, a gente vem acompanhando muito e estudando muito o que aconteceu no passado, sempre num momento de, na verdade, 6 meses antes de aumento de taxa de juros, de 6 meses a um ano antes de aumento de juros, o mercado fica mais volátil, tá? E aí o VIX subindo, a gente vê que o VIX já começou a mostrar isso, né? O mercado fica mais nervoso, tá? Antes de aumento de juros, fica mais nervoso porque não sabe se o Fed vai errar, se o Fed vai acertar, será que o Fed vai derrapar, será que vai ter algum erro de política monetária? Então o mercado fica mais nervoso e começa a botar prêmio de risco nos preços dos ativos. Então os preços tendem a cair um pouco, né? Ou ficar de lado, não vai para lugar nenhum, nem cai muito, mas também não sobe muito, fica mais volátil antes do aumento de juros. Tá? Se o Fed acertar no timing de subir juros, os dados vão continuar saindo positivos e aí a Bolsa volta a subir. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter o S&P ficando um pouco aqui de lado nos próximos meses, tá? Uma volatilidade mais alta. Tá? E se o Fed acertar, se a política monetária for executada de maneira eficiente, o timing certo, a comunicação for bem feita, a coordenação das expectativas dos agentes for bem feita, os dados econômicos vão sair ainda bons, o ciclo de crescimento ainda continua, tá? E aí a gente pode ter a Bolsa subindo. E aí, sim, muita gente fala que o Fed sobe juros, a Bolsa cai. Não, gente, o Fed começa a subir juros, a Bolsa ainda sobe. Tá? Então, isso que a história mostra para a gente. O mercado fica com muito medo antes, fica mais volátil, talvez caia um pouco, mas depois do aumento de juros, que a gente está acreditando que deva ser em maio, junho, julho, no segundo trimestre do ano que vem, pode ser que a partir daqui, né, no segundo semestre, a Bolsa Americana volte a subir, porque a gente ainda está num ciclo de crescimento, tá? A gente não chegou na fase final. Então, o que a gente acha é que a gente vai ter um aumento de volatilidade, tá? O S&P vai ficar meio que de lado, mas depois ele volta a subir se o Fed executar bem esse início aqui de normalização de política monetária. O fato é que a gente vai ter um aumento de volatilidade, né, no primeiro trimestre do ano que vem, justamente quando a gente entra aqui num período de Brasil também mais incerto. Tá? Então, é um mundo que é mais desafiador nos próximos, sei lá, 1 trimestre, 2 trimestres, junto de Brasil também bastante volátil, bastante incerto, bastante desafiador. Então, a gente vai pegar um Brasil com muita volatilidade, com muita incerteza, e não vai ter um mundo ajudando o Brasil. Muito pelo contrário, o mundo vai atrapalhar um pouco o Brasil. E, historicamente, gente, quando a gente pega mundo ruim com Brasil ruim, é quando a gente tem ainda alguns momentos de sofrimento aqui de Brasil. Tá? Lembrando aqui, voltando aqui para a parte de processo, Brasil
está desacelerando no ciclo econômico. Não é a hora da gente ter muito bolsa. Então, aqui é a hora da gente estar em under em bolsa brasileira. A não ser, de novo, a não ser que isso aqui seja muito raso, né? Esse ciclo de contração seja bem leve e logo ali na frente a gente volte a crescer. A gente não sabe, tá? Se vai ser profundo ou se vai ser raso. Os dados econômicos até agora vêm suportando que esse ciclo vai ser mais intenso do que raso, tá? Os dados, a PMC, todos os dados econômicos de produção industrial, consumo, confiança do consumidor, vem mostrando que a gente vem acelerando na desaceleração, tá? Então, é um ambiente bastante incerto aqui para o Brasil, porque não dá para a gente não falar, né, de política. A gente cada vez está mais perto aqui da eleição, cada vez mais a gente vai ter que falar, eu acho que todos os gestores estão tentando evitar falar um pouco de política, né, porque a gente está muito longe, e a gente já viu aqui na história da política brasileira o quanto de coisas acontecem, né, 6 meses, 9 meses antes de eleição, né? Avião cai, é facada, é mala de dinheiro, campanha mais acirrada, tudo isso faz com que as pesquisas mudem muito, mas o fato é que a gente está vendo hoje uma necessidade de se falar sobre economia, sobre renda, sobre salário, sobre inflação. Tá? Então, a gente acha que a próxima campanha vai ser muito em cima de política, vai ser muito em cima de economia. Então, os políticos hoje têm uma demanda de tentar de aumentar a rede social, né, de apoio à população. O que a gente está vendo é que a renda está muito comprimida, né, a inflação comeu o poder de compra de renda da população. Fazendo aqui um estudo que a gente tem também de salário mínimo versus a cesta básica, a gente nunca teve o salário mínimo nunca teve a relação salário mínimo e cesta básica nunca foi tão pouca, né? Hoje, com o salário mínimo, você compra uma cesta básica. No passado, sempre foi alguma coisa perto de 1,3, 1,5. No governo Lula, no governo Lula 1, essa relação foi 2 vezes. Então, um salário mínimo, você comprava 2 cestas básicas. Então, justamente no momento que a população demanda muita solução para a parte econômica. Então, a próxima campanha vai ser em cima de economia, tá? E de social. Tá? Economia, quem é que tem mais um histórico, né, de conseguir resolver o problema na prática, tá? Dos problemas econômicos da população. Acho que o Lula leva uma vantagem aqui nesse quesito, né? Eu acho que a população ainda tem uma memória do governo Lula, e ele se beneficia muito aqui nesse quesito, justamente no momento que a população está com a renda pressionada, e a eleição vai ser muito em cima de argumentos econômicos, inflação, e também do social. E aí, nesse social, que entra um problema sério, né, que nessa necessidade do governo, do setor público, ajudar o social, que a gente, e aumentar a rede de apoio, né, social, a gente tem um problema aqui, que o Brasil não é Estados Unidos, não é uma economia desenvolvida, a gente tem pouco espaço aqui fiscal para ajudar a população, ajudar a parte social, as camadas mais baixas, mas é um momento em que, quando você quebrou aqui esse regime fiscal, acaba que abriu espaço para os próximos políticos também seguirem em mais gastos. Tá? A gente tem um problema sério de relação dívida-PIB, a incerteza eleitoral, a gente não sabe se a gente vai ter um próximo governo mais gastador, menos gastador, a âncora fiscal vai voltar, a gente teve uma quebra aqui de regime importante, né, no arcabouço fiscal, que é a retirada do teto. Então, o teto tirou a credibilidade do teto, fala que o teto está todo furado, né? Existe aqui uma demanda por até fim do teto fiscal, e quando a gente tira o teto da conta, a gente tira uma âncora, né, da relação da trajetória da dívida PIB. Então, a gente fica aqui, a gente conseguia criar cenários aqui de relação dívida PIB que eram mais fechadinhos, né? Esse leque aqui era muito mais fechado. Agora, quando você tira o teto, você não sabe para onde que você vai, se a gente vai para o piso,
tá? E o piso também não é muito bom, né? Mas a gente pode ir para o teto desse leque aqui, que a gente vai para 100% da dívida PIB em 2025, 2026. Tá? Dado que esse aumento desse leque aqui aumentou, criaram incerteza aqui muito grande, e eu acho que no primeiro trimestre do ano que vem, primeiro tri, segundo tri, a gente vai ter muita incerteza, porque a gente não vai saber como que vai ser a próxima política fiscal. A campanha vai ser uma campanha muito em cima de gastar, em cima de dar apoio social, e isso é um problema para o Brasil. Né? A gente também aqui, com relação ao leque de trajetória de dívida PIB, é causado por isso. Né? A gente não sabe como que vai ser a inflação, a gente não sabe como que vai ser a Selic, viu que o Banco Central aumentou 1,50 na reunião do Copom de ontem, sinalizou que vai aumentar mais 1,50 na próxima, então muito provavelmente a gente vai terminar aqui, inicialmente, né, a gente tem uma ideia de que vai terminar perto de 11,25, 11,50, então, mas mesmo assim a gente não sabe aonde vai terminar, pode terminar em 12. Se tiver alguma surpresa fiscal no início do ano que vem, a gente pode piorar essa situação aqui de inflação e de taxa Selic também. Então, o cenário para dívida PIB ficou bastante incerto. Tá? E essa incerteza aqui deve aumentar, tá, no início do ano que vem, justamente com um cenário externo também mais volátil, tá, gente? Então, a gente está vendo o que está acontecendo com a inflação implícita, está desancorando de fato, tá? A taxa de juros real subiu, isso tem impacto direto aqui também na alocação de portfólio. Isso aqui, esse aumento de taxa de juros, é exatamente isso aqui, que a gente, voltando aqui no processo, é exatamente isso aqui, tá? Juros altos, crescimento desacelerando, a gente aumenta a renda fixa, e depois o Diniz vai falar muito do que a gente está falando aqui na parte de renda fixa, a gente aumentou a renda fixa e reduziu a renda variável, e é justamente isso aqui, dentro desse ciclo econômico, e é onde a gente está aqui nas incertezas de Brasil, e junto, né, de aumento de juros, e junto de um externo um pouco mais volátil. Eu vou terminar aqui para dar tempo para o Diniz falar e depois a gente abrir para perguntas e respostas. Só entrando aqui, pessoal, acho que de uma maneira um pouco mais dinâmica também, para a gente, né, aproveitar o horário um pouco melhor, falando um pouquinho da alocação, né, e de como que a gente tem traduzido o que a gente tem visto no cenário para dentro dos portfólios dos nossos clientes. Né? Eu acho que para quem acompanha a gente nos últimos 3, 4 meses, vai reparar que o nosso portfólio ficou um pouco mais defensivo quando a gente olha a situação, quando a gente compara os nossos portfólios, por exemplo, no primeiro semestre. Né? Mas mesmo assim a gente está tendo muita cautela para poder alocar entre as classes de ativos, ainda mais quando a gente está falando aqui também de renda fixa, por exemplo. Né? Se a gente for pegar em questões relativas, né, a taxa pré-fixada, por exemplo, pode ficar melhor do que está hoje. Por mais que em termos absolutos ela possa estar interessante, a gente ainda assim tem tido muita cautela para poder, né, analisar e tomar decisões aqui entre as classes de ativos que a gente tem feito, né, as nossas alocações. E aqui é muito mais a exposição que a gente tem em um portfólio moderado, que seria ali, tá? Um perfil de risco moderado com uma carteira diversificada. Né? Então, o que a gente fez aqui nesse último mês? Nós aumentamos um pouco aqui a parcela de pós-fixado, né, para a gente, de fato, conseguir surfar essa alta de taxa de juros que a gente tem visto aqui no Brasil. E nós financiamos isso, como muito bem o Rogério comentou no começo, com uma redução da parte aqui de renda variável. Tá? Então, nós aumentamos pós, reduzimos aqui a parte de renda variável e também, né, eu vou falar um pouco mais adiante, nós protegemos taticamente essa exposição aqui à Bolsa. Na parte de renda fixa pré, né, a gente está zerado, né, como eu comentei, a gente tem tido muita cautela para trabalhar com as classes de ativos aqui. A parte de inflação, a gente continua over, né, nós aumentamos, fizemos uma exposição no mês passado, mas nós não fizemos alteração aqui para esse mês. Na parte de multimercados, nós seguimos neutro. A parte de renda variável global, a gente também segue neutro, tá? E na parte de renda fixa também, a gente está under aqui com um posicionamento zerado também. Tá? E aqui é muito mais, a gente trouxe o fechamento das curvas de juros, tá? Principalmente aqui a curva de juro real. O que a gente quer mostrar aqui é que a gente não tem que ir muito longe na curva de juros para a gente achar boas taxas. Né? Então, se a gente consegue
achar taxas atrativas no mercado com uma duration mais curta. E aí, só para trazer a discussão um pouco mais para o lado técnico, né? A duration nada mais é do que a sensibilidade do ativo, a sensibilidade, né, do título de renda fixa às variações de curva de juros. Então, quanto mais longo é o título, mais sensível à taxa de juros ele vai ser. Então, não necessariamente a gente tem que ir muito longe nessa sensibilidade para achar boas taxas hoje aqui na parte de NTNB, né, nos títulos atrelados aqui à taxa real. E aqui também, falando um pouco do que eu tinha comentado, sobre o nosso posicionamento um pouco mais defensivo na parte de Bolsa Brasil. Né? Aqui a gente consegue mostrar muito a nossa inteligência interna, em como que a gente faz para poder amortecer esses impactos que a gente tem visto na Bolsa. A nossa parte aqui de renda variável, a gente continua utilizando gestores renomados, bons gestores no mercado, mas também não é por conta disso que se a gente, né, enxerga, porventura, um cenário não tão pessimista, aliás, um cenário não tão otimista para a Bolsa, né, a gente consegue montar estruturas aqui que a gente consegue mitigar muito o impacto que a gente viu aí, né, no mercado desde ali de junho, de maio, junho para cá, que hoje foi quando começou essas discussões fiscais, né, mais acirrados aqui no Brasil. Então, hoje, taticamente falando, né, e aqui lembrando, tá, pessoal, essas estruturas, tanto essa quanto a put spread de dólar, a gente monta dentro do XPA tático, né, dos nossos clientes que têm um portfólio um pouco mais diversificado, a gente tem esse fundo multimercado, né, e ali dentro ele conversa com todo o portfólio dos nossos clientes. Então, ele tem uma proporção exata para a parte de renda variável doméstica, para a parte de renda variável global. Então, aqui a gente consegue implementar muito, né, a nossa visão de curtíssimo prazo aqui né, do mercado, do cenário. E hoje, como que a gente está? Né? Hoje a gente está aqui com uma put spread dos 103 aos 98 mil pontos, e nada mais é, né, só para dar uma explicação um pouco mais rápida, a gente, né, não acredita que no primeiro momento que a Bolsa pode cair para baixo de 98 mil pontos. Então, o que a gente faz aqui? A gente vende toda essa proteção abaixo dos 98 mil e a gente utiliza esse prêmio para poder, de fato, montar essa proteção que a gente acredita que ela é mais efetiva. Então, do ponto de vista de custo, a gente também se torna muito eficiente do ponto de vista quando você compara o custo com a proteção. Porque, meramente, se a gente comprasse apenas uma put, né, uma put aos 98 ou uma put aos 103 mil pontos, nós arcaríamos com o custo total dessa proteção. Então, para poder mitigar, né, o custo para os portfólios, né, e para o portfólio possa ser um pouco mais eficiente, a gente utiliza muito essas proteções aqui, utilizando o put spread, que é a compra e venda, né, de um seguro, por assim dizer. E também dentro do tático, né, como muito bem o Rogério também trouxe aqui para a gente, a questão do aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. A gente continua com uma exposição na Treasury de 10 anos, né, lá fora, e isso acho que por dois motivos. O primeiro deles é que ela naturalmente oferece um hedge, né, para as nossas carteiras também quando se trata de bolsa, e o segundo, para que de fato a gente consiga capturar essa alta na taxa de juros americana, né, que o mercado vem prevendo aí mais para o segundo trimestre do ano que vem. E também a gente está aqui como a put spread de dólar, né, seguindo a mesma lógica ali da put spread de Bovespa, trazendo agora para a put spread de dólar, onde a gente está com uma put spread ali de 5,10 a 5,40. E aí, só lembrando, né, a nossa parcela aqui de renda variável global, ela tem exposição cambial. E o driver de retorno para essa composição, a bolsa lá fora tem que subir e o dólar tem que se valorizar frente ao real. Então, como a gente tem visto esse aumento de taxa de juros aqui no Brasil, né, e essa diferença de juros entre o Brasil e outras economias, pode ficar atrativo para o investidor internacional trazer, né, investimento aqui para o Brasil. E isso pode acontecer com que o real se valorize frente ao dólar. Então, essa valorização do real frente ao dólar pode ser um detrator de retorno para a parte de renda variável global. Então, para a gente amortecer, para a gente mitigar essa perda por conta da moeda, nós montamos aqui essa put spread de dólar, né? E, de novo, né, pessoal, isso aqui é o nosso portfólio tático, é o nosso fundo tático, e ele conversa com todas as classes de ativos que a gente tem trabalhado por aqui, né? E aqui, mais uma vez, só falando da nossa exposição global, né? Então a gente tem exposição na Europa, muito por meio do Morgan Stanley Global Brands, né? Estados Unidos, mercado asiático também, né? E não só a questão de localização geográfica, mas sim também a localização por setor, né? Então a gente se preocupa tanto com a diversificação do país em si, também, né, obviamente, a diversificação dentro daquela economia, como que a gente está capturando o retorno dentro dos diversos setores que a gente tem conseguido enxergar por ali, tá?
E aqui um pouquinho também da parcela de multimercado, né? Quem tem nos acompanhado nos nossos últimos uns 2, ou até mesmo no nosso último webinar, vem acompanhando essa mudança que a gente tem feito da nossa parcela aqui, da nossa cesta de multimercados, na verdade, né? Como que a gente estava posicionado até no ano passado, né? A gente estava aqui com essa composição 30, 30, 30 e 10, né? Muito aqui focado nos fundos macro, total return, descorrelacionados, os novos gestores. E como a gente tem, né, reparado, a gente tem visto esse risco idiosincrático do Brasil realmente, né, impactar muito os portfólios dos nossos clientes, nós decidimos aqui mais no meio do ano para a gente tirar um pouco essa correlação com o Brasil, né? Então nós reduzimos aqui 2,5% a parcela de total return e 2,5% a parcela macro, e nós iniciamos aqui 5% em hedge funds globais. E a nossa expectativa, né, para que de fato a gente tire um pouco dessa correlação de Brasil, é de uma maneira muito plausível e muito escalonada, a gente aumentando essa exposição a mercados lá fora, né? Lembrando que essa exposição também, ela é em reais, ela não é em dólar. Tá? Então, hoje a gente tem trabalhado com 3 casas aqui, 3 gestoras renomadas, que é a BlackRock, a Systematic e a Nordea, né? Então, a gente, de fato, tem feito o nosso trabalho aqui para poder cada vez mais proteger, né, o portfólio aqui dos nossos clientes. E aqui falando de uma maneira geral também, pessoal, até peço desculpas aí se a gente está falando um pouquinho mais rápido, mas só para dar tempo aqui das perguntas. Aqui, mostrando os diversos perfis de risco, tá, que nós temos aqui. É claro que isso vai variar, né, de acordo com o portfólio, de acordo com a necessidade de cada cliente, mas aqui é muito mais para mostrar como que a gente está em relação, né, ao estratégico e ao tático. Esse gráfico, aquele gráfico em pizza que eu tinha mostrado antes, era mais ou menos aqui essa alocação 3, tá? Então, hoje nós estamos aqui over na parte de pós-fixado, né? Como eu tinha comentado, justamente para a gente poder capturar esse aumento de taxa de juros. Na parte pré, a gente está zerado, né? Justamente porque a gente está esperando o momento adequado para realmente ter a exposição nessa classe de ativos. Na parte de inflação, nós fizemos esse aumento aqui de 2,5 há alguns meses atrás, então do mês passado para esse mês nós ainda não alteramos nada, tá? Dentro aqui de multimercados, a gente continua neutro, lembrando que esse 5% aqui do XPA tático, ele está dentro aqui dos 32,5 da parte de multimercado, né? E aí o XPA tático é aquele veículo que eu tinha comentado com vocês, que é onde a gente consegue mostrar muito essa nossa dinâmica, né? Mostrar o quão ativo nós somos mais de curto prazo. Na parte aqui de renda variável hoje, nós estamos com uma exposição under aqui, tá, de renda variável Brasil, zerados na parte de renda fixa global. Na parte aqui de renda variável global, nós estamos neutros, tá, como exposição aqui idêntica ao estratégico, e também na parte de alternativos aqui vai muito, né, do caso, vai muito do case que a gente tem estudado para poder e também para ver se é compatível com o perfil de risco dos nossos clientes também, tá? E aqui entrando, só falando rapidamente também da nossa família de fundos abertos, né, os fundos 555, e aqui de novo, a gente consegue, e assim, tá pessoal, isso daqui a gente vai enviar para todos vocês, então até mesmo, né, para futuras consultas aí, esse material vai estar 100% à disposição. Mas aqui muito mais falando um pouco da dinâmica de mercado, e aqui a gente vê que os fundos mais conservadores estão performando melhor esse ano, né, justamente por conta dessa questão fiscal que a gente tem visto aqui no Brasil, né? Os ativos de mais risco, eles foram mais impactados, obviamente, do que os ativos do que os ativos mais conservadores, tá? Porém, a gente ainda permanece com a visão, né, de que no longo prazo, esses portfólios mais diversificados, que requerem estratégias mais bem elaboradas, eles vão de fato entregar um retorno melhor no futuro, tá? E aqui a gente quebra mais ou menos a alocação por cada um dos nossos portfólios abertos, e aqui também falando da Previdência, que também segue a mesma dinâmica, né? As previdências mais conservadoras estão performando melhor do que as previdências ali mais moderado e arrojado, justamente por conta dessa dinâmica melhor para a renda fixa que a gente tem acompanhado, comparando aí a parte de renda variável e multimercado para esse ano. Diniz, deixa eu só pegar, Por favor, aproveitar sua deixa aí. Tem uma pergunta da Ana Paula, perguntando das prévias, né, dos fundos prév e falando da rentabilidade, né, eu acho que ninguém aqui, Ana Paula, está contente com a rentabilidade, até porque o nosso histórico de rentabilidade é muito melhor do que isso, tá? Acho que aqui o time inteiro está incomodado com a rentabilidade, com as rentabilidades, tá, desse ano.
Então, assim, nominalmente olhando, a gente não está feliz com as rentabilidades, obviamente. Então, a gente queria estar rendendo mais, a gente queria estar entregando mais de rentabilidade. Nosso histórico é de entregar mais, mas relativamente, aí olhando assim em rentabilidade das classes, a gente vem batendo, as nossas classes batem o benchmark das classes. Então, se olhar os nossos multimercados contra o índice de multimercado, o IHFA, a gente bate o multimercado. Se olhar a nossa bolsa, a gente bate o índice de bolsa. Se olhar a nossa parte de renda fixa, a gente bate o benchmark de renda fixa. As nossas proteções funcionaram muito bem. O que está acontecendo, Ana Paula? Com relação aos benchmarks, a gente bate os benchmarks. Com relação à concorrência, a gente também bate a nossa concorrência, porque tem concorrência nossa aqui, eu não preciso nem falar, caindo 5%, 6% no ano, 3%, dependendo daqui do perfil, e pegando um perfil moderado, a gente ainda está melhor do que todo mundo, sabe? Então, nominalmente, a gente está muito descontente, é fato. A gente vai recuperar isso ao longo do tempo, mas relativamente a gente está conseguindo se defender bem nesse momento de vento muito contra, tá? O mercado está muito ruim, o mercado está muito... o vento está muito contra e a gente está tentando fazer o máximo, o melhor possível dentro desse ambiente desafiador, tá? E dentro desse ambiente desafiador, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, tá? Mas, obviamente, deixar aqui muito claro que a gente também está muito incomodado, a gente também está muito descontente com a rentabilidade, mas relativamente eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho e a nossa concorrência, mais uma vez, mais um ano, está ficando para trás. Deixa eu só pegar mais uma pergunta aqui. Com relação ao vencimento, né, da renda fixa, a gente acha que está em 3, 4, 5 anos, onde a gente consegue enxergar, tá? Entre pré-fixado nominal e pré-fixado real, a gente está preferindo o pré-fixado real, tá? O nominal, a gente ainda vê muita volatilidade, a gente não sabe. Na verdade, vamos lá. O que vai definir a taxa de juros é o fiscal. Tá? Se eu não sei o fiscal, eu não sei qual é a taxa de juros. Política fiscal vai definir a política monetária. Então, na verdade, o Banco Central está reagindo a toda a incerteza fiscal. Como eu não sei qual vai ser o fiscal, e se eu acho que vai ter muita incerteza com relação ao fiscal, como eu falei aqui nas eleições, eu acho que o monetário ainda vai ter muita volatilidade. Tudo bem que 12% é excelente, pré-fixado, mas a gente prefere ir para real, né, para B, que também está rendendo 5,5% mais inflação, então 5,5% mais inflação é excelente, tá? E ainda protege caso a gente tenha uma inflação desancorando. Tá? Então, entre pós-fixado e pré-fixado nominal, a gente está preferindo, tá, o pré-fixado real. Tá? Então, é um pouco mais por risco-retorno. Tá? Então, analisando o risco, a gente está preferindo o real. E qual a duration do real? A gente tem no nosso XPA tático renda fixa, a duration está mais para 6 anos, tá? Casado com alguma coisa mais curta, que a gente fez aqui taticamente, que a gente aumentou taticamente fora do tático, né? Para uma coisa mais para perto de 2, 3 anos. Então, no conjunto aqui, está um pouco abaixo de 6 a duration, e é mais ou menos o que a gente gosta, tá? Diniz, se tiver vendo alguma coisa aí. Deixa eu só pegar uma pergunta aqui, Rogério, justamente nesse ponto. Tem aqui uma pergunta do Christian, perguntando qual que é o tamanho da proteção. Aliás, o Daniel. Qual que é o tamanho da proteção aqui de put spread? Daniel, a gente tem tanto a put spread, como eu comentei, né? Também a gente ainda carrega uma posição vendida no índice. Então, a gente tem conseguido amortecer mais ou menos ali entre 60% do impacto de bolsa, a gente tem conseguido mitigar isso dentro do XPA tático. Tá? Então, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui com relação aos fundos de renda variável, da Miriam. Indicam manter, porque teve muitas perdas, ou diminuir a exposição? Miriam, a gente está mantendo as posições. Tá? O que a gente tem aqui dentro dos nossos portfólios são gestores que a gente olha muito para o longo prazo, são excelentes equipes, dentre elas Dínamo,
Constellation, Absoluto, Torque, Velt, Atmos. Assim, esses gestores, a gente está olhando para 5, 10 anos. E o que a gente faz aqui para proteger? Através do tático. Lembra que eu falei aqui dentro da nossa gestão tática. Dentro da nossa gestão tática, a gente vendeu um pouco de índice, a gente comprou put spread para proteger a parte de Ibovespa. Então, lembrando, isso aqui não é compra, aqui na XPA, a gente não compra e fica passivo no longo prazo. A gente compra no estrutural, mas dentro do cíclico e do tático, a gente protege o estrutural. Então, eu estou comprado nos melhores gestores que tem na indústria, mas eu também, se eu estou achando que a gente está entrando num ciclo de retração econômica, cara, o que eu faço? Cara, eu compro proteção, vendo o índice em cima para proteger isso aqui. Aí eu sofro menos. Tá? Na hora que eu achar que a gente está virando o ciclo, eu destravo tudo e vou surfar a onda, cara, do bull market junto com meus gestores, que talvez ali na frente eles possam ter fechado, entendeu? Então, é importante, a gente confia muito nesses gestores, e aí é muito longo prazo, mas com casamento, né, de posições táticas para proteger eles no curto prazo. Aí que está a beleza aqui da gestão da XPA. Tá? Acho que só pegando uma última aqui, pessoal, até por conta do horário, e é um tema que a gente acabou, né, não abordando, nós abordamos acho que nos últimos 2, 3 webinars, que é sobre a situação da China. A Cibele pergunta aqui se a gente enxerga algum risco global vindo do setor imobiliário da China. Né? Cibele, é claro que a gente monitora todos os mercados aqui, né? A China com certeza também é um deles, mas uma coisa que a gente tem visto muito no mercado chinês é o Banco do Povo, de fato, ajudando ali a economia, né? Porque a gente entende que eles aprenderam muito com o mercado japonês. O mercado japonês teve uma bolha imobiliária algumas décadas atrás, e isso fez com que o crescimento ali do Japão ficasse estagnado durante muito tempo. Desculpa cortar sua linha, mas o Sim. áudio do Rogério está aberto. Ah, tá. Tá, fechar. Boa. Valeu. Então, pessoal, o que a gente tem visto aqui, tá, Cibele? É justamente isso. A gente entende que o Partido Comunista, que o Banco do Povo, ele aprendeu muito com os vizinhos ali, né, com o Japão. Até pouco tempo atrás, eles injetaram bilhões de liquidez na economia por conta disso, tá? Mas, a princípio, a gente não enxerga nenhum risco disseminado, como foi nos Estados Unidos, por exemplo. A gente continua monitorando. A gente também tem visto a Evergrande, que foi ali a precursora desse problema. Ela está vendendo alguns ativos para poder honrar suas dívidas também, então a gente tem monitorado isso por aqui, tá? E também a gente tem isso dentro do nosso portfólio, né? A gente tem alocação lá por meio do JP Morgan China, mas o mercado chinês ele é muito volátil, né? Se você pega ali, historicamente falando, ele tem algumas volatilidades menores, né, em períodos menores, mas também com a questão de diversificação, ele traz um excelente risco-retorno para dentro das carteiras também. Deixa eu só adicionar um pouquinho, Diniz. O Cibele, na verdade, assim, o que a gente está vendo, que parece que agora, dado que China está mais avançado no ciclo, ela já está começando a desacelerar, né? A desacelerar a retração. Então, China está mais avançada no ciclo, porque lá o problema foi antes de todo mundo, eles reagiram antes. O que está acontecendo agora, Cibele? O Banco Central, PBOC, e o governo estão começando a afrouxar a política monetária, estimulando o crescimento. Então, eles já desaceleraram, muito provavelmente, Sibeli, a gente está entrando num período de melhora de crescimento da China. Tá? O que a gente vem vendo, e os últimos dias mostraram muito disso, e o mercado reagiu, tá? Porque nos últimos 2 dias, depois de queda de compulsório, depois de sinalização do Banco Central chinês de que vai segurar ali o crescimento, e crescimento é uma variável importantíssima para a manutenção de poder do Partido Comunista, eles têm que gerar crescimento, tá? E eles já começaram a dar esses sinais. O fato é o seguinte, é que a gente acha que aqui agora, dado que o governo circunscreveu o problema imobiliário a Evergrande, pode uma ou outra ter problema, mas já mostrou que é o seguinte, cara, eu vou segurar, eu vou conter esse contágio. Não vai acontecer nada com a economia, porque eu vou abraçar esse problema aqui e vou deixar os acionistas da Evergrande quebrarem e eles que paguem a conta agora. Não vai contaminar o resto da economia. E eu comecei, e eles começaram a dar mais suporte. Então, o que acontece? Mais suporte com risco circunscrito da Evergrande, do setor imobiliário, o que a gente está vendo é que, na verdade, a economia chinesa pode começar a dar sinais de melhora, dado que a política monetária e a política fiscal estão agora suportando uma retomada. Aqui agora, na verdade, se a gente olhar o ciclo, né,
o ciclo é para a gente aumentar a bolsa chinesa, tá? A gente está mantendo neutro, dado o risco do portfólio como um todo, tá? Mas, na verdade, aqui, na verdade, seria para aumentar risco China, tá? Olhando pelo nosso livrinho aqui de regras, né? De manuais. Eu vou terminar com uma pergunta só aqui, que eu acho que é importante, com relação à renda variável Brasil, anônimo perguntando, não falo o nome, mas a questão se os múltiplos baixos, comparando historicamente, não deveria ver em valor na Bolsa Brasileira. Eu acho que sim, tá? Os ativos aqui brasileiros estão baratos, só que dado o momento do ciclo, a gente ainda acha, a gente dá uma probabilidade, tá? Diria, sei lá, de 30% da Bolsa Brasileira ainda ter uma pernada de queda, tá? Como eu falei aqui no início, a gente não tem bola de cristal, é mais probabilidade, eu acho que tem 60% de chance do mercado já ter feito low, mas tem 30% de chance aqui, tirando, obviamente, os extremos, né? 5 para um lado, 5 para o outro, eu acho que ainda tem uma probabilidade razoável, tá? Da gente ter ainda dados econômicos ruins, num ambiente político ruim, né? De mais fiscal, piora de percepção fiscal, e a Bolsa Brasileira ainda tem uma queda. Então, o que é barato pode ficar mais barato. E como a gente tem uma regra aqui, que a gente gosta de aproveitar a oportunidade. Então, se tiver essa oportunidade, eu quero ter caixa, tá? Para comprar nessa hora, porque a gente gosta de atuar nos pêndulos. Quando está muito pessimismo, a gente entra fazendo o oposto. Tá? Pode não surgir essa oportunidade da Bolsa cair mais 10% e a gente comprar. Mas se surgir, eu quero ter essa oportunidade, eu quero me colocar hoje em posição para aproveitar a oportunidade. E para fazer isso, eu tenho que ter caixa, tenho que ter proteção. Tá? E não posso estar full alocado. Se eu tiver full alocado e sem caixa, eu não vou conseguir comprar essa Bolsa cair 10%, 15%. Então, eu quero me colocar em posição de aproveitar a oportunidade. É um pouco disso que a gente está fazendo aqui, gente.